Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a mergulharmos no mistério da Sua Palavra. E no Evangelho de hoje o Senhor faz um convite, na verdade uma convocação, para cuidarmos do nosso interior, cuidarmos daquilo que está dentro, não apenas daquilo que está fora. E para isso ele utiliza de uma chamada de atenção muito dura contra os fariseus e os escribas. Ai de vós, fariseus e escribas! E depois ele diz que eles são hipócritas. Por quê? Porque se preocupam demasiadamente com as coisas exteriores e não cuidam daquilo que é o mais importante, a justiça, a misericórdia, o amor. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus ele não fala, inclusive no Evangelho ele diz, vocês deveriam cuidar disso sem descuidar daquilo, ou seja, as duas coisas são importantes e necessárias, porém o mais importante é o nosso interior. E como que nós vamos cuidar do nosso interior? Como nós vamos produzir esses frutos de justiça, esses frutos de sabedoria, esse fruto de amor dentro do nosso coração? Tendo uma intimidade profunda com o Senhor na oração. Então, queridos irmãos e irmãs, o remédio contra a hipocrisia é justamente estarmos diante daquele que é a verdade. Mas como que acontece? Se formos olhar para os escribas e fariseus, eram homens que rezavam, eram homens que participavam do templo, eram homens que cumpriam as suas obrigações religiosas. E por que eram hipócritas? Porque estavam diante do Senhor sem cuidado interior. Às vezes a nossa tentação diante deste evangelho é pensar, nossa, como esses escribas e fariseus eram ruins. E não trazer para a nossa realidade, pensar que aquilo poderia apenas acontecer com eles. Mas isso também acontece conosco. Quantos de nós cristãos estamos descuidando? Não estamos buscando na oração, não estamos buscando nos sacramentos. Será que realmente cremos na presença de Jesus na Eucaristia e cremos que Ele pode nos curar, cremos que Ele pode nos libertar e nos purificar? Percebam, queridos irmãos, às vezes nós caímos nessa hipocrisia de apenas dizer de boca para fora que somos cristãos, mas na hora do vamos ver, na hora da decisão, nós tomamos a nossa decisão como verdadeiros pagãos, sem acreditar na presença de Jesus em nossas vidas. Isso nos torna iguais aos fariseus e aos escribas. É aquilo que o Papa Bento XVI tanto falava quando era Papa. Ele dizia sobre o ateísmo prático. Aquelas pessoas que, dizendo que professam a sua fé, falando que são cristãs, mas na prática agem como pagãos, como verdadeiros ateus. Que isso não aconteça conosco, senão nós estamos na hipocrisia e estamos sobre o peso deste ai de Jesus. Então que possamos hoje, queridos irmãos, a partir deste evangelho, que não é o evangelho fácil, não é o evangelho fácil, Jesus não é água com açúcar, Jesus é aquele que quer ter um relacionamento de intimidade conosco e quer a nossa verdade, não quer que vivamos na mentira. Portanto, queridos irmãos, peçamos hoje ao Senhor que venha em nosso auxílio e nos ajude para verdadeiramente cuidarmos do nosso interior, sem descuidar do nosso exterior. Então olhemos para nós e cada um possa, diante de Deus com sinceridade, avaliar o próprio coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.